Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, um podcast aí para médicos, estudantes de medicina, residentes, profissionais de saúde, todo mundo que quer aprender um pouquinho sobre clínica médica. Meu nome é Frederico Amorim. Eu sou o João Mendes. Eu sou o Iago Jorge. E aí, como é tradição desses episódios, como eu tô começando, não é só porque o Pedrão não tá aqui, mas é porque tem um caso clínico que eu vou apresentar hoje. Um caso clínico de linfonodomegalia. E porque a sua voz é a mais bonita desse podcast, né, Fred? Eu acho. Nossa, vocês são ridículos, Não, eu posso só dar depoimento aqui, que outro dia eu tava no pronto-socorro com a interna. A interna disse assim, você é do Tá de Clinicagem? Não, eu sou. Eu queria conhecer aquela voz que vocês falam. Aí aquela voz é aquele que é uma voz macia. Aí o Fred, ela é o Fred, sou fã dele, olha aí o cara, velho. Nossa, é ridículo, é ridículo. Não se encabule não, Fred. Solte a voz, rapaz. Cante aí pra nós, cante. Acabou o stand-up ou vai ter mais? Ô, cara. Calma, cara. Mas fala aí, Fred, vão ser quantos pedaços esse caso? Então, a gente vai dividir o caso em 4. Vamos começar pela história. Aí, o Iago e o João vão comentar alguma coisa. Depois o exame físico, o Iago e o João vão comentar mais alguma coisa. Os exames laboratoriais, os iniciais, eles vão comentar alguma coisa. E por último, os exames finais. Aí um comentário mais no final, assim. Show. Fechou? Sempre lembrando os ouvintes aí que a gente incentiva que vocês pausem o podcast nessas pausas também. Pensem no que vocês fariam, em como vocês organizariam o pensamento nesse momento, que aí o ganho de aprendizado de vocês vai ser maior, né? Lembrando também, para quem está escutando o Tá de Clinicagem pela primeira vez, né? Que nesses episódios de caso clínico, quem está discutindo não sabe o resultado do caso, o diagnóstico final. A gente sabe de antemão só a síndrome, que no caso desse é linfonodomegalia. E a ideia do episódio não é o diagnóstico final, apesar de ser interessante, é a jornada até ele e como você vai organizar o seu pensamento até chegar lá. Boa! Então, a gente tem aqui um paciente do sexo masculino, é um paciente de 20 anos, que iniciou um quadro há 4 meses de notar um nódulo em região axilar à esquerda e um nódulo em região cervical à esquerda. Ele fala que esses nódulos ele notou, mas eles não cresceram nesses últimos 4 meses. Ele acha que eles se mantiveram iguais desde então. Há 3 meses, ele começou um aumento do volume testicular bilateral e aumento do volume peniano. Ele chegou a procurar um outro serviço, ele falou que foi feita uma ultrassonografia e foi tratado como se fosse uma infecção testicular, mas ele falou que depois desse tratamento não teve melhora. Além disso, nesse período ele começou um quadro de fadiga, então ele fala que tinha um mal-estar, uma fraqueza, uma coisa um pouquinho inespecífica, ele teve dificuldade um pouco de comentar, e ele refere a uma perda ponderal, ele pesava 70 quilos, foi para 64 quilos nesse período. Ele nega episódios de febre, ele nega náusea, vômito, alteração do hábito intestinal, e ele nega qualquer alteração urinária, e assim como tosse, dor abdominal, ele não teve mais nenhuma queixa. De prévio, ele é tabagista, 7 anos maço apenas, ex-etilista, então ele fazia uso de 700 ml de destilado 3 a 4 vezes por semana, mas ele falou que parou há uns 2, 3 meses. E é isso, ele não usa nenhuma medicação, ele não tem nenhuma alergia, não fez nenhuma cirurgia e nunca teve nenhuma internação prévia. E aí, pessoal? O que vocês acham? Por que ele parou há 3 meses de bebê? Ele parou por causa desse mal-estar que ele começou a ter, dessa fadiga, né? Foi há 4 meses os nódulos e há 3 meses a fadiga, aí ele parou ele decidiu que ele ia parar. Esse caso, né, assim, é um caso representa bem a clínica médica, né? Eu diria assim, em termos de história, é relativamente simples, né? A queixa principal foi um nódulo axilar e cervical de crescimento em 4 meses, né? Associado a perda de peso e também aumento do volume testicular e peniano. Só que tem vários detalhes que a gente pode perguntar na história, além desses, né? Por exemplo, a profissão dele, que aí é que entra a riqueza, né? Se não é um caso que você vai querer matar o diagnóstico em 5 minutos numa consulta de pronto-socorro. Esse é um caso que você tem que se debruçar mesmo e perguntar várias coisas.
Por exemplo, a história, né, ocupacional, como eu falei, viagem, é muito importante. Se ele teve contato com alguém doente, né? Então, tudo isso vale a pena a gente investigar, que às vezes a gente não faz, às vezes a gente não, no pronto-socorro a gente não entra nesse mérito. Mas esse caso a gente tem que perguntar, tem que voltar na história. Então, Iagão, as perguntas que você fez, né? A profissão dele, então, ele é um estudante, ele é natural e procedente de São Paulo, não teve nenhuma viagem recente, ele fala que, na verdade, nunca saiu de São Paulo, não mora em região rural, não tem nenhum contato com nenhum animal, ele não tem nenhum animal em casa, não tem nenhum local próximo da casa dele que tenha algum animal, algo do gênero. Então, essas perguntas que você fez, a resposta é essa. A última coisa é que ele não teve contato com ninguém que ele saiba que esteja doente com uma doença infecciosa. Eu acho que, assim, um conceito que a gente fala bastante nesses episódios de discussão de caso é a representação do problema, né? Boa. Existem alguns casos que tem mais de uma representação do problema possível, né? E, por exemplo, eu entenderia alguma pessoa, às vezes, se fixar nesse edema na região genital, talvez, mas eu acho que aqui é importante abordar inicialmente esse nódulo, até porque foi a queixa inicial, e nessa localização sugere muito que seja linfonodo para a gente, e usar esses outros fatores que ele tem, como edema testicular e peniano, como queixas auxiliares que vão tentar discriminar as hipóteses para a gente, né? Uma coisa que eu queria pontuar, João, é que o tamanho também vai ajudar a gente a guiar, né? Assim, porque ele falou que notou esses nódulos, né? Mas qual é o tamanho, assim? Por exemplo, o tamanho de uma uva, de um limão, de uma laranja, de uma melancia. Então, assim... A melancia é complicado. Então, eu acho que o tamanho, mesmo ainda na anamnese, a gente às vezes pode perguntar para ele, tentando graduar, comparar com frutas, né? Só isso que o Iago falou, né? Para ficar claro por 20. Por que é importante graduar o tamanho pensando em linfonodomegalia, né? Porque uma dúvida grande e que leva a mudanças de conduta é a chance desse linfonodo ser por uma doença maligna ou não, né? E o tamanho tem muito a ver com essa chance, né? Por isso que o Iago está ressaltando a importância do tamanho aqui, certo? Os cortes variam, né? O fato é que existe uma relação direta entre tamanho e chance de câncer, e essa chance aumenta muito, varia na literatura, mas quando o linfonodo é maior do que 2, 2,25... Teve um artigo que isso comenta que entre o tamanho entre 1 e 2,25 tem a chance de 8% de malignidade, né? Acima de 2,25 já seria uma chance até acima de 30%. Então, assim, o tamanho é uma das coisas mais importantes assim, que vão ajudar a guiar o raciocínio clínico, né? Boa, pessoal. E sempre fica uma dúvida quando tem um linfonodomegalia, pelo menos eu fico com essa dúvida às vezes. Isso é generalizado ou é localizado? Como é que eu distingo essas duas coisas? Então, é uma discussão, né? Porque essa é uma característica super importante. Por que tem que dizer se é generalizado ou localizado, né? Agora a gente entra num conceito que acho que a gente não mencionou ainda em podcasts anteriores, que são os qualificadores da queixa, né? Por exemplo, uma artrite é completamente diferente de ser uma monoartrite do que uma poliartrite do ponto de vista de diagnóstico diferencial. E aqui no linfonodo também. Uma linfonodomegalia localizada admite diagnósticos diferenciais diferentes da linfonodomegalia generalizada, né? Então, diferenciar essas duas coisas é importante por isso. Então, assim, a maioria das referências coloca aqui uma cadeia localizada e mais de uma, independente de quantas forem, é generalizada, né? Então, nosso paciente aqui vai cair no generalizado. É isso aí, boa. Então, Fredão, será que o tamanho do linfonodo aí, será que ele entra como spoiler? Já dá para dar agora? Ele não sabia quantificar o tamanho do linfonodo. Beleza. Então, assim, pensando em linfonodomegalia, a maior das vezes, a causa vai estar bem na cara com a história e o exame físico. Não bem na cara, mas se você fizer uma história e o exame físico cuidadosos, você vai chegar na causa na maior das vezes, né? Em geral, a gente se depara com linfonodomegalia, o mais comum é em cadeias cervicais, né? E tanto nas cervicais quanto em outras localizações, a gente vai ter queixas relacionadas à drenagem daqueles linfonodos, né? Então, por exemplo, linfonodos cervicais, infecções de garganta, ouvido, olho, vão estar relacionados a isso. Linfonodos, por exemplo, nas cadeias inguinais, tem muito a ver com DSTs. Aí vale uma anotação também de que é comum você ter um linfonodo inguinal palpável
de no máximo 1 centímetro em muitas pessoas, isso não é considerado patológico, né? Eu vi que em inguinal, às vezes o pessoal tolera até 2 centímetros, sabe? E uma curiosidade é que diz que a galera que anda de pé descalço também tem mais linfonodo aumentado, né? Linfonodo inguinal aumentado. Tem essa correlação. Mentira, sem cara. ser patológico, né, no caso. É verdade. Como é que é esse estudo? Olha aí, já pensou o cara, você anda de pé descalço ou anda calçado? Exatamente. Randomiza, o cara ganha um chinelo, né? Pois é. E, assim, eu acho que outra coisa que chama a atenção nessa história é a duração, né? 4 meses e não melhorou, eu acho que, assim, exige uma investigação mais aprofundada, já é um sinal de alerta junto com a perda de peso, né? Geralmente a gente costuma colocar uma perda de peso em 6 meses e 10% e 3 meses 5%, como critério de sinal de alerta, né? Ele teve aí mais ou menos quase 10% em 3 a 4 meses de história, né? Eu já colocaria realmente como um sinal de alarme essa perda de peso. Só mencionando uma coisa interessante aí, né? Como a gente já falou, o medo de ser uma causa neoplásica é uma das coisas que mais está envolvida aqui no raciocínio da linfonodomegalia. Mas os estudos de prevalência de linfonodomegalia na população mostram que a incidência de causas de linfonodomegalia neoplásicas é bem baixa. Com estudos populacionais, às vezes mostrando menos que 1%. Por que eu estou falando isso? Porque isso envolve uma estratégia diagnóstica que o Iago falou agora. Muitas vezes, se você tem uma linfonodomegalia importante, localizada, mas não tem uma causa aparente, você pode, em alguns casos, optar por uma observação cuidadosa, né? E ver se isso vai se resolver se o risco de neoplasia não é muito alto, certo? Nesse caso, como ele já está 4 meses com a queixa e isso só tem piorado, então a gente vai ter que realmente aqui buscar com mais intensidade a causa do linfonodo dele, né? E tem um tempo, João, assim, tu acha que a gente pode esperar com certa segurança? A maioria das referências, né, fala que uma observação de 4 semanas de linfonodomegalia localizada ela é segura e você não perderia janela terapêutica para alguma causa infecciosa ou neoplásica aí, certo? Mas lembrar que se você antes disso, você já estima que o risco de neoplasia é alto, ou se novos sintomas surgirem, você busca de maneira mais intensa o diagnóstico. Eu acho que é isso, e assim, é bom pontuar que os estudos de linfonodomegalias, eles são antigos, sabe assim, não tem um estudo randomizado, controlado, prospectivo, que vá avaliar isso com exatidão. Então, assim, acho que é você analisar o caso de uma maneira, vamos dizer assim, geral e usar, de certa forma, um bom senso, né? Isso, então, pensando em diagnóstico diferencial de causas, né? Só para o nosso ouvinte ficar aí com algumas causas importantes de linfonodos localizados, né? Existem alguns que vale a pena mencionar, né? Por exemplo, linfonodo supraclavicular aumenta bastante a chance de um quadro neoplásico. Então, esse é um linfonodo que você tem que ter medo se você encontrar aquele linfonodo supraclavicular, certo? Os linfonodos inguinais já vão te direcionar muito para infecções sexualmente transmissíveis. Então, não tem como ter linfonodo inguinal e não procurar por lesões em genitália. Só 2 casos que eu vi de linfonodo inguinal que confundiu os médicos que avaliaram. O primeiro era um paciente que foi ao médico por conta do linfonodo inguinal e tinha um melanoma na sola do pé, viu? Já vi esse caso, então... Meu Deus! Então, tem que examinar toda a drenagem do linfonodo, certo? Então, sola do pé entra também. Então, lembrar disso. Segundo caso que eu vi, era um linfonodo inguinal que supurou e no final era uma neoplasia de reto. E não tinha sido avaliado o reto e metastizou para o linfonodo inguinal. Ficou todo mundo na enfermaria, meu Deus, esse linfonodo, e no final era um câncer de reto, aliás, de canal anal. Então, tomar cuidado com as drenagens, procurar com muita atenção, porque às vezes você pode ser passado a perna. Então, assim, para dar um norte, quando você está frente a uma investigação de uma linfonodomegalia, você tem que diferenciar se ela é localizada ou se ela é generalizada. Se ela for localizada,
você deve buscar, talvez procurar uma tabela, buscar na literatura. Acho que isso não precisa todo mundo ter decorado 100% do tempo. E investigar para cervical, anterior, tem tais causas. Cervical posterior, tais causas, pré-auricular, eptroclear. Então, assim, eu acho que isso é que é importante, assim, é localizado. Então, vamos lá, aí você vai ter uma lista de causas, e aí você vai investigando a partir disso. Já se for generalizada, é aí que a magia aparece. Só uma coisa mais de localizada, é que existe também relato de linfonodomegalia axilar após colocação de prótese de silicone, viu? Então, você pode ter uma reação de linfonodos axilares secundário à prótese de silicone. Então, lembrar também dessa causa. E isso entra no grupo de linfonodomegalias por hipersensibilidade, né? Que pode ser no contexto do silicone, mas também após vacinação você pode ter. E uma coisa que tem que ser sempre perguntada, que é a questão das drogas, né? Porque tem muito remédio que é pior que manga com leite aí para dar sintoma, né? Tipo o quê, professor? Rapaz, se tivesse que chutar um remédio aí que dá ruim, qual é? Sempre a fenitoína, né? Não tem como errar. Você tá aqui, remédio que faz um efeito colateral estranho, é fenitoína quase sempre. E a parceira dela, né, assim, é o alopurinol, né? O alopurinol também, parceiro, não homem, na verdade, alopurinol. Tem outros também, assim, os principais mais usados, né? Captopril, carbamazepina, cefalosporinas, hidralazina e por aí vai. Mas aí é como eu disse anteriormente, acho que não vale a pena decorar isso, né? Acho que você vai lá e checa a lista. Acho que assim, toda anamnese que você faz, você tem que perguntar os remédios que a pessoa toma. E aí eu acho que um dos primeiros passos na sua investigação é tentar bater de efeitos adversos das medicações com sintomas. Acho que esse é sempre um dos passos iniciais em qualquer consulta. Ô Iago, é difícil essa reflexão nesse caso, né? Porque não é um efeito colateral comum, né? É um efeito colateral, que nem vocês estavam comentando, bizarro. Então, só para salientar que vocês estão comentando de drogas que causam linfonodomegalia, né? Uma coisa bem, bem estranha, que às vezes as pessoas nem têm essa noção que pode ter drogas que causam isso, né? Então, às vezes a pessoa nem sabe que pode ter droga que causa isso e nem procura. O ensinamento é saber que remédios causam isso. E aí, falando de coisas que fazem apresentações estranhas, a gente não podia deixar de falar de tuberculose, né? Que também está aqui nas causas de linfadenopatia localizada, na forma da linfadenite por tuberculose, que nem sempre vem com tanto sintoma sistêmico assim, costuma ser um pouco mais arrastado, eventualmente pode supurar, e em geral fica na localização cervical, certo? Então, lembrar dessa possibilidade aí. Tuberculose, sendo uma doença que faz coisas estranhas, ela obviamente está tanto nas causas de linfonodomegalia localizada, mas também está nas causas de linfonodomegalia generalizada, que aqui é outro diagnóstico diferencial, um pouquinho diferente da localizada, né, Iago? Agora, entrando no mundo das adenomegalias generalizadas... Que é onde o nosso paciente está, né? Exatamente, a gente tem um mnemônico chamado Miami, né, para cada grupo de causas, né? O M de malignidade, e aí, sem dúvida, né, o carro-chefe vai ser o linfoma, né, ou Hodgkin ou não Hodgkin. E aí entra também, né, um pouco mais atrás, leucemias, aí eventualmente uma metástase de tumor sólido. O ID infeccioso, né? Aqui é um grupo bem grande de causas de linfonodomegalia generalizada, mas tentando deixar as mais importantes aqui. Tuberculose, como a gente já mencionou, que é aqui na sua apresentação miliar, então lembrar que pode dar linfonodomegalia generalizada. As micoses profundas, com um destaque aqui para paracoccidioidomicose, que gosta muito de fazer linfonodomegalia generalizada, certo? Localizada, mas também generalizada. As síndromes monolike, o EBV aqui é o principal desse grupo, mas todas as que fazem diagnóstico diferencial com EBV também podem entrar aqui, com destaque para também o HIV, pode fazer mesmo depois, tanto no contexto do HIV agudo, mas antes mesmo de fazer imunossupressão, os pacientes com HIV podem ter linfonodos aumentados de maneira mais difusa. E o último que eu queria dar destaque aqui nas causas infecciosas é a sífilis, que especialmente na sua forma secundária, que pode fazer linfonodo generalizado, e é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar, que tem um exame fácil de fazer e é um grande imitador. Boa.
continuando no mnemônico, Miami, agora a letra A de autoimune. Aí entra, assim, a mais clássica, né, sem dúvida, o lúpus, que pode realmente acometer linfonodos em até 50% dos casos. Acho que vale a pena mencionar também, principalmente Sjögren, pela associação com linfoma, né? Então, assim, lembrar que as doenças autoimunes, elas também estão associadas com doenças neoplásicas, né? Principalmente o linfoma. E outra doença que eu acho que vale a menção é a doença de Still, mas aí já tem um quadro clínico mais clássico, né? Vem com outros comemorativos. E agora o próximo M de miscelânea, né, João? De miscelânea, aqui tem uma doença que ninguém sabe onde coloca ela sempre, né? Todo mundo bota numa gaveta diferente, que é a sarcoidose. Quando ela vem, ela gosta de pegar principalmente o pulmão, mas os linfonodos também são um órgão preferencial de acometimento e pode ser generalizado, certo? Então, lembrar de sarcoidose, e por isso que o exame de imagem do tórax te ajuda muitas vezes, porque vê muitas doenças que podem se apresentar como linfonodomegalia generalizada e tem acometimento torácico, de várias que a gente já falou, sarcoidose, tuberculose, linfoma e outras mais. Aqui nas miscelâneas tem outras, mas são doenças bem mais raras, que são vários epônimos e que só vão entrar depois que essas que a gente já falou forem excluídas, né? E para finalizar, o I de causas iatrogênicas, né, que aí entraria as medicações. Então, agora, resumindo, Miami, né, o mnemônico de causa de adenomegalias, M de malignidades, I de infecções, A de autoimunidade, M de miscelânea e I de iatrogenia, né? Top. Beleza, pessoal, então vocês falaram diversas etiologias para linfonodomegalia generalizada, que é o nosso caso aqui, mas e aí com os outros sintomas que ele tem? Vocês conseguem tentar encaixar em alguma dessas causas? Como é que fica aí? Ele tem fadiga, ele tem esse edema testicular, esse edema peniano, e aí? Então, Fredão, assim, eu acho que uma das coisas que vai ajudar é o tamanho, né, como a gente falou, mas pensando nos dados que a gente tem para formular as hipóteses, eu acho que, levando em conta uma adenomegalia generalizada, com história de 4 meses, com perda de peso, e além disso, que aí teria que avaliar, né, fazer o exame físico para ver essa questão do volume testicular e peniano. Mas vale lembrar que os testículos, né, ele é considerado um santuário dos linfomas, né? Então tem uma grande predileção de acometimento testicular e também de sistema nervoso central, né? Então esse acometimento testicular, ele chama a atenção. Eventualmente isso é um linfoma que está acometendo. Outra doença também que pode dar, eventualmente um paracoco, né, que dá adenomegalia, pode dar alteração testicular. Ou será que é uma trombose, né, que está dificultando o retorno venoso e por isso está retendo e aumentou o volume. Essa parte está meio ainda obscura, né? Eu concordo com o Iago. Eu acho que aqui, se tivesse que botar as duas principais, em primeiro lugar, as malignidades, especialmente um linfoma aqui, e em segundo lugar, uma doença fúngica, certo? E aí uma dúvida, Fred, ele sempre morou em cidade? Ele fala que sim, sempre morou em São Paulo. Beleza, só porque às vezes paracoco, né, pode vir nesse contexto. E aí, pessoal, beleza, vocês comentaram as hipóteses, comentaram as possíveis etiologias, o que vocês buscariam no exame físico desse paciente nesse momento? Aqui o que é importante, né, ir direto nesses nódulos, né, que ele falou, procurando se é linfonodo, palpar todas as cadeias linfonodais aqui, porque realmente é o que chama a atenção. Então, não só cervical, axilar e inguinal, mas também epicondrocelular e poplite vai ter que ser palpado aqui também. Procurar toda a região de drenagem desses linfonodos, tem que ser feito, e examinar a região genitália, né? Palpar testículo, palpar a região do pênis, ver se não tem nenhuma alteração. Isso tudo tem que ser avaliado para verificar, será que é uma varicocele que ele tem, que ele falou que é inchado, será que realmente é uma massa escrotal? Isso tem que ser esclarecido, né? O paciente não tem, às vezes, a capacidade de discernir isso pela história, né? Acho que um aspecto também importante em relação ao exame abdominal, ver hepatoespleno, principalmente esplenomegalia, né? Acho que você tem que buscar com bastante atenção, sem dúvida, o exame testicular, como o João falou muito bem, e o exame cutâneo, né? Então, assim, é um exame físico que você tem que ir com bastante atenção e calma, né? E paciência. E aí, Fredão, agora eu vou dizer uma coisa, eu tô curioso, viu, com esse caso, já tô aqui, e aí? E como é que tá o exame físico dele? Iagão, assim, na avaliação inicial,
Ele estava então em bom estado geral. Ele estava hipocorado, 3 cruzes em 4, acianótico, anictérico, afebril. PA, frequência cardíaca, todos os sinais vitais estavam normais dele, não tinha febre na avaliação. Ausculta cardíaca e pulmonar sem alteração também. Então, da parte importante para a gente, os linfonodos. Na região cervical, a gente tem 2 linfonodos, ambos de 2 centímetros, na região cervical à direita. Tá. E cervical à esquerda, que é a queixa dele principal, né? A gente tem um linfonodo de 3 centímetros. Passando para axilar, a gente tem à esquerda um linfonodo de 2 centímetros e à direita um linfonodo de 1,5 centímetro. Beleza. Em região inguinal, a descrição é de que foi difícil palpar pelo edema local. Ele tinha um edema bem importante de região testicular e peniana, aqui colocado como 3 cruzes em 4. Rapaz. Nossa. De restante do exame, ele tinha uma hepatoesplenomegalia, a palpação presente, não tinha edema de membros inferiores, não tinha dor abdominal. Ele não parecia emagrecido na avaliação de ectoscopia e não tinha lesão de pele. E aí, pessoal? Eu acho que se havia alguma dúvida se era localizada ou generalizada, agora matou, né? Então, realmente, é uma linfonodomegalia generalizada aqui nesse caso, né? Múltiplos linfonodos, passando daquele corte de tamanho que a gente falou lá, do 2,25, então a chance de ser um câncer aumenta bastante aqui. A hepatoesplenomegalia aumenta ainda mais a chance de ser algo da linhagem hematológica, especialmente algum linfoma. Agora, esse edema genital é que é bem curioso. Não tem uma descrição mais detalhada não, Fred? Assim, palpação de testículos, tinha massa. Foi palpado o testículo, não foi observado massa, não tinha dor à palpação, não tinha sinal flogístico no local. Era só edema. Só edema. A descrição do colega é que parecia um paciente, alguns pacientes que ele já viu com síndrome nefrótica. E não tinha edema de membros inferiores. Não tinha edema de membros inferiores, não tinha edema em nenhum outro local. Eu acho que isso daí pode ser decorrência de algum problema na drenagem linfática desse local, né? É uma hipótese que eu estou imaginando. Além de, ainda assim, acometimento metastático, vamos dizer assim, por alguma neoplasia subjacente. Essas ainda são as minhas principais hipóteses. E outra coisa que eu acho que vale a pena citar é em relação assim, à característica dos linfonodos em si. Tem muita lombra nisso aí, né, Iago? Pois exatamente. Linfonodo em forma de rim, já viu essa? Essa daí é nova pra mim, como é que é? Essa daí eu fui pego de surpresa. É mononucleose, mas eu acho isso aí lombra demais, viu, velho? Rapaz, o cabo palpar o linfonodo até ele achar que tá em forma de rim. Mas assim, tem algumas características, por exemplo, que a gente sempre tenta investigar em geral. A presença ou não de dor, a questão de se tá endurecido, se tá mais macio, tá aderido a planos profundos. Então tem várias características assim. O que a literatura, como eu falei, os estudos são escassos, mas o que a literatura fala que são as principais características? Do linfonodo, a principal, como a gente já falou, é o tamanho. Essas outras, elas podem lhe ajudar, mas assim, não é uma coisa que você deve se apegar tanto. Até porque é mais subjetivo, né? Consistência, por exemplo, tamanho eu consigo fazer o exame de imagem e dizer de maneira mais objetiva, né? Exato, e eu acho que eventualmente, quando é assim, uma característica de malignidade, tá maior, eu acho que as outras características muitas vezes vão vir juntas, né? Aderido a planos profundos, né? Endurecido, tudo isso. E outra característica que ainda é na história, que indica uma maior chance de malignidade, é a idade. São os 2 dados que a literatura coloca como importantes para você diferenciar entre eventualmente malignos e benignos, né? O tamanho e a idade. A idade que a maioria utiliza como corte é 40 anos. Então, abaixo de 40 anos a chance é menor e acima de 40 anos a chance é maior de ser malignidade. Claro que isso você tem que analisar em conjunto com os demais dados de história, exame físico e, eventualmente, exames laboratoriais. Fechou, pessoal. Então, a gente já viu a história do paciente, exame físico. E aí, o que vocês pediriam de exames para esse paciente? Tanto laboratorial quanto imagem? Fariam alguma coisa nesse momento? O que vocês acham? Primeira coisa, eu queria falar assim, que esses achados do exame físico, eles não, a princípio, não vão mudar nossas hipóteses já feitas na anamnese. Então, eu acho que ainda linfoma tá uma possibilidade forte.
E aí, em segundo lugar, é uma doença fúngica. Claro que, assim, na hora de pedir os exames, a gente vai expandir o leque de possibilidades, né? Acho que a gente tem que investigar várias causas possíveis. Vou começar na covardia, tá? Vou começar com sorologia, que cabe em todo caso, e se sorologia nesse caso aqui tem que ter, né? Tem que ter IDRL, tem que ter anti-HIV aqui, mesmo se for uma neoplasia, tem que ter anti-HIV, porque vai ajudar na condução do caso. Então, sorologia é importante. Acho que o exame de imagem, né? Para entender melhor a distribuição desses linfonodos, verificar se tem linfonodos intraabdominais, e especialmente do tórax, acharia importante, para ver se não tem nenhum acometimento, mas do abdômen também acho que já tomografaria pescoço, tórax, abdômen e pelve aqui para delimitar melhor a doença do paciente. E outro exame que é roubar é a hemograminha, né, Iago? Ah, meu amigo, esse aí ninguém nega ninguém. Então, assim, eu acho que a hemograma, sem dúvida, né, inclusive pelo exame físico, né, o paciente parece que está bastante anêmico. E aí o restante, né, nesse caso, sem dúvida, uma função renal, função e lesão hepática. Aí, nesse caso, além do assim, sódio, potássio, que a maioria já pede, eu tenho uma brisada. Eita! Opa! Já que o Fred não tá, né, comentando, eu vou dar uma brisada. Rapaz, é o seguinte, nesses casos de adenomegalia, eu acho que, para quem não me conhece, eu gosto muito de hemato. Então, assim, já me antecipando, eu acho que vale a pena você pedir um perfil pensando numa lise tumoral, que você está frente a um paciente com adenomegalia, você tem a chance de ter essa síndrome de lise tumoral. Isso é mais comum em linfomas agressivos, e quando tem um linfonodo, na verdade, uma massa maior do que 5 centímetros. Ah, nesse caso não tem, mas a gente não está vendo abdômen e tórax ainda. Então, assim, eu pediria assim, um DHL para ver, né, eventualmente está alterado em alguns tipos de linfomas, principalmente não Hodgkin, e aí pediria um cálcio iônico, ajuda também na parte de malignidade, pode aumentar, um fósforo e um ácido úrico. Tudo bem que ela acontece mais em vigência de tratamento também, mas acho que é um diagnóstico que você tem que ficar ligado. Eu acho que uma albumininha aqui também não faz mal não, sabe? Porque rapaz, o cidadão tá com edema, né? Tem que diferenciar. Então a albumininha aqui vai cair bem. Até porque alguns linfomas podem fazer síndrome nefrótica, né? Então talvez o paciente tenha um linfoma, tá evoluindo com uma síndrome nefrótica, ou até uma proteinúria que não seja mesmo nefrótica, mas nesse contexto está levando a esse edema regional. É uma possibilidade também. O pessoal tá apostando no linfoma, né? Tô vendo que vocês estão apostando no linfoma. Então eu vou passar para vocês os exames iniciais. Hemograma. Então esse paciente ele tinha uma hemoglobina de 6,9. Eita! Uma anemia normo. Tem naquela descrição da avaliação eritroblastos, discreta poiquilocitose, discreta policromasia. De leucócito, tem 9.640 leucócitos, sem linfopenia, sem neutrofilia. Monócito de 386 mil, tá normal. E ele tem plaqueta de 47 mil. Opa! De restante dos exames, ele tem uma função renal normal, eletrólitos normais, sorologias para sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C negativas. O que o Iago tinha pedido, ele tem então, já tinha falado o fósforo normal, cálcio normal, um DHL de 433, que é um DHL aumentado, provas hepáticas sem alteração e a albumininha de 4,3. Uma lembrança que eu tive aqui agora, quando o Fredão comentou sobre as sorologias, é que, eventualmente, por exemplo, quando ele vem um HIV positivo nesse caso, eu acho que vale a pena, ainda assim, você ficar atento se não tem um linfoma também sobrejacente, porque tem a associação também de HIV com linfoma. Tuberculose também é outra doença infecciosa que tem uma associação maior e algumas vezes vem até junto de linfoma. Então, mesmo que você chegue a um diagnóstico de uma doença infecciosa como HIV ou tuberculose, ainda guarde na sua manga, fique atento à possibilidade de linfoma, né? Quem falava muito isso quem fala muito isso é o Dr. Otto, né, lá do Ceará. E uma aptoglobina, hein, Fred?
de hemólise para ele, então, ele tem um reticulócito total de 208 mil. Ele tem uma B12 que foi solicitado de 600 e pouco. Ele tem uma ferritina de 208, um ácido fólico de 18. O índice de saturação de transferrina dele era normal. Beleza. Esse laboratório aí, assim, confirmou parte das nossas hipóteses, no sentido de que tem uma anemia mesmo. Anemia importante, então ela tem que ser incluída na representação do problema, porque 6,9 de anemia é uma senhora anemia, né? E com esse reticulócito aumentado aí, fortalece a hipótese de uma anemia hemolítica, que estava dentro das nossas hipóteses, né? Aí aqui eu acho que puxou um pouco mais para linfoma, né? Ainda mais. Não sei se a gente está encapsulando o problema, Iago, mas eu acho que puxou um pouco mais aqui, né? Pensando aí no antagonismo linfoma versus infecções fúngicas. Porque uma anemia hemolítica aqui, ele tem bilirrubina, você falou, Fred, é normal, né? Bilirrubina DHL normal. aumentado e reticulócito alto. Isso. Então, fortaleceu mais aqui uma anemia hemolítica que pode ser secundário a alguns linfomas, né? Entrando no mnemônico do Miami, lá que a gente falou, algumas doenças inflamatórias, né, podem fazer anemia hemolítica. O lúpus pode fazer, mas eu acho que nesse caso aqui, pensar em lúpus, para mim, seria um pouco forçado. O que você acha? Eu concordo plenamente. Acho que... E agora a gente vai ter que, talvez, expandir, eventualmente, né, investigar essa anemia hemolítica, pedir um cumbis, a globina, eventualmente... eu acho que esse paciente, assim, não vai ter como escapar diante desse quadro sistêmico de um mielo, eventualmente uma biópsia, mas eu acho que a gente tem alguns exames ainda mais importantes antes de ir para esse passo. E tá faltando os exames de imagem, né? Então, pessoal, de exame a mais, depois que foi avaliado, então, essa reticulocitose e o DHL alto, foi solicitado um cumbis também, né, suspeita de anemia hemolítica, né, que veio negativo. Junto com isso, a gente tem os exames de imagem. Então, foi solicitado, que nem vocês comentaram, um matomo, e aí foi um matomo de pescoço, tórax, abdômen e pelve. E o que veio nessa tomo? Parte abdominal, ele tinha uma heterogeneidade óssea difusa e tinha pequenas áreas líticas, principalmente em L5 e L4. O aspecto sugeriu uma etiologia linfoproliferativa pelo radiologista. Então, a mais aí desse paciente. Aumento de portes moles em topografia peniana e testicular, com densificação dos planos adiposos. O testículo tinha um aspecto homogêneo à tomografia, mas aí foi orientado pelo próprio radiologista a fazer um ultrassom depois. Tá. O rim dele tinha um parênquima renal com áreas de retração cortical, principalmente à esquerda, de aspecto sequelar, e ele tinha também cálculo não obstrutivo. O fígado estava de dimensões levemente aumentadas e o baço estava normal. Normal. Então, na tomo de tórax, ele tem opacidades em vidro fosco e focos de consolidação na região basal posterior do lobo inferior esquerdo e algumas raras opacidades em vidro fosco esparsas. Raros e diminutos nódulos pulmonares sem calcificação também. De linfonodo, ele então tinha esses agrupamentos linfonodais que a gente já tinha avaliado. Então, ele tinha linfonodomegalia cervical, aqueles linfonodos axilares, e ele tinha um agrupamento de linfonodos em região inguinal importante também. Lembra que a gente comentou que o pessoal não conseguiu palpar pelo edema, mas tem um conglomerado linfonodal bilateral na região inguinal. Não tinha linfonodos em região torácica e não tinha linfonodos abdominais. Quando foi aí, pela recomendação do radiologista, foi feita uma ultrassonografia de bolsa testicular que mostrou epidídimos de tamanho aumentado bilateral, com textura heterogênea e fluxo aumentado ao estudo do Doppler. Espessamento difuso de pele da bolsa testicular, se estendendo até o pênis e até a região perianal. Com essa ultrassonografia, foi solicitado na ocasião uma avaliação da urologia. Pela avaliação deles, isso na verdade não parecia uma neoplasia dessa região, e sim, que nem o Iago tinha comentado, um edema congestivo pelo conglomerado linfonodal inguinal bilateral. E esse epidídimo aumentado poderia ser secundário a essa congestão.
E aí, lembrando que o tamanho dos linfonodos, que nem o Iago tinha comentado a importância disso, os linfonodos cervicais eram semelhantes aos avaliados pelo exame físico, então ele tinha linfonodos de 1,5 a 2 centímetros, e os linfonodos inguinais tinham alguns linfonodos com tamanho até de 3,6 centímetros. Rapaz, agora é hora do pega pra capar, né? Eu acho que agora tem que olhar a doença, tem que ver um pedaço da doença para poder dizer qual ela é. O que você acha, Thiago? Então esse realmente eu acho que é um ponto-chave, né? Agora, no caso, os exames infecciosos iniciais, né, de investigação de doenças infecciosas não foram elucidativos. Os exames de imagem também assim, não acrescentaram dados em relação ao exame físico que a gente já tinha. E agora realmente é o momento dessa grande questão que acho que é o cerne numa discussão de caso de adenomegalia, que é a questão da biópsia. E aqui eu acho que tem vários pontos para a gente discutir. Eu acho que essa discussão é muito boa. Pois é, aí aqui tem uma briga, né, Iago? Famosa, que é a questão da biópsia incisional e da biópsia excisional, né? Assim, basicamente, a gente tem algumas 3 opções aqui. A gente tem a punção por agulha fina, que é um exame citológico, você vai furar o linfonodo com a agulha, aspirar, e aquele aspirado você vai avaliar a lâmina, mais ou menos isso, né? Você tem a core biopsy, que é uma punção com agulha mais grossa, que vem um segmento do linfonodo, que permite algum grau de análise morfológica aí, certo? E tem a biópsia excisional, que é tirar o linfonodo por inteiro. E aqui sim é um exame histológico e não citológico, porque você vai ver o tecido, como ele está organizado, toda a sua arquitetura, né? Para o diagnóstico de linfoma, é importante a análise da arquitetura, de qual zona do linfonodo está acometida e tudo mais, certo? Então, por isso a gente já vê que a biópsia por agulha fina, ela não se encaixa aqui nesse caso, que linfoma é a principal hipótese, certo? Então a gente ficou com a agulha grossa e com a biópsia excisional. Existe debate sobre esses 2 métodos. Você pode usar a biópsia por agulha grossa, a core biopsy, para diagnóstico de alguns linfomas, mas é importante saber que o exame mais completo aqui, que permite uma análise maior, é a biópsia excisional, que tira o linfonodo por inteiro. Aqui entra um pouco até no terreno mais do especialista, mas eu acho que a principal mensagem aqui é saber que para diagnóstico de linfoma tem que analisar o linfonodo, a arquitetura dele. Então preciso de um exame, não consigo no exame de punção por agulha fina dar esse diagnóstico. E outro ponto agora, né, outro ponto de discussão é qual linfonodo biopsiar, né? Geralmente, assim, questão de... Você vai aonde o ouro está. Então, você vai no linfonodo de maior suspeição para malignidade. Se você for levar em conta a localização, o mais suspeito é o supraclavicular, depois o cervical e depois o axilar. Eu, particularmente, não vejo muita biópsia de eptroclear, né? Apesar de ele também ser um linfonodo em geral patológico. Mas eu acho que esses 3 principais sítios são, nessa ordem, são mais prováveis de virem diagnóstico correto. O inguinal ficaria mais de lado. E muitas vezes vem reacional o inguinal, né? Até linkando com a história do pé descalço aí do Iago, né? Muitas vezes vem reacional, então é um sítio pouco preferido aí. Beleza, vamos lá, vamos tirar o linfonodo inteiro e vamos pedir a histopatologia, eventualmente a imunistoquímica, mas só isso? A gente vai pedir, ou a gente vai pedir alguma coisa a mais, João? Cuidado para não colocar no formol, né? Que eu já vi essa presepada acontecer, certo? Que é tirar um linfonodo, uma coisa que você invade o paciente e coloca no formol, o que compromete as culturas, né? Então lembrar de tomar esse cuidado e tem que ser mandado para a cultura também, porque é uma possibilidade ainda que remota de um quadro infeccioso aqui, né? Acho que é importante isso que vocês estão falando, porque isso acontece muito problema disso na vida prática, né? Às vezes a equipe clínica quer a cultura e acaba não sendo coletada, às vezes porque uma equipe cirúrgica não sabia que tinha esse interesse, não tinha um protocolo específico e fica essa briga de um com o outro, né? Então, Iago, a nossa decisão aqui é pela biópsia, é isso aí? Tendo em vista que a biópsia vai levar um certo tempo a mais e os linfonodos estão por volta de 3 centímetros, eu acho que vale a pena, na minha mente assim, eu acho que vale a pena a gente expandir um pouco mais o leque de diagnósticos.
Talvez eu pedisse nessa altura também um FAN, né, tendo em vista essa anemia hemolítica e plaquetopenia. Já teria pedido C3 e C4. E eu acho que nessa hora seria interessante uma avaliação da hemato para a possibilidade de um mielo e biópsia. E além disso, a mesma coisa, mandar o material para a cultura. Eu acho que tudo isso é material nobre. Então, você vai tirar vai tirar material da medula óssea do paciente, tem que ser mandado para a cultura. Ter, né, tuberculose, fungo, pelo menos, né? Eu acho que tem que ser investigado também. A mesma coisa que vai fazer no linfonodo, vai investigar na medula óssea. Não, uma coisa que a gente não mencionou, né, foi a questão dos eritroblastos, né? Que podem indicar aí uma invasão medular, que eu acho que casa com a necessidade de uma avaliação da medula desse paciente para averiguar se não tem invasão da medula aí. Pessoal, vocês têm algum diagnóstico que vocês querem tentar? Porque agora vai dar o diagnóstico. Tem o linfoma, né, que é o linfoma angioimunoblástico, que gosta de fazer umas marotagens, né, anemia hemolítica, pode fazer derrame cavitário, eventualmente até um racha, isso aqui ele não tem, mas linfadenopatia generalizada é uma apresentação, então, se eu tivesse que dizer um aí, eu diria que é um angioimunoblástico. Ainda estou aberto a possibilidades. Eu acho que linfoma é uma possibilidade boa. E dentro dos linfomas, eu colocaria mais os não Hodgkin, né, pelo acometimento um pouco mais periférico. Hodgkin costuma ser mais central, eventualmente. Com linfadenomegalia mediastinal, um pouco mais indolente. O importante aqui é saber que tem que biopsiar. Vai lá, Fredão. Fechou, pessoal. Então, vamos para os resultados. Dos exames que vocês pediram, FAN e complemento vieram normais, a aptoglobina veio normal, foi feito biópsia de medula pela hemato, então enquanto aguardava a não pedida biópsia de linfonodo, foram feitas as duas, e a explicar essa aptoglobina normal e esses reticulócitos aumentados, depois, conversando com o paciente, ele falou que passou num hematologista antes que começou a reposição de ferro. Então, ficou uma hipótese que talvez ele tinha essa reticulocitose pela reposição de ferro. Ficou essa hipótese. Uma resposta medular, né? Aí, de resultado desses exames. E o LDH seria explicado pela própria uma doença linfoproliferativa, talvez. Isso, a hipótese deles era essa nesse momento. Então, o resultado da medula era uma infiltração difusa da medula, provavelmente por neoplasia secundária, com diferenciação epitelial, compatível com adenocarcinoma pouco diferenciado. Olha aí, hein? Isso na medula. Na medula. E na biópsia de linfonodo, os achados histológicos correspondiam a metástase de neoplasia epitelial, com padrão mucrosecretor e presença de células em anel de Sinnett. Era o mesmo aspecto avaliado na biópsia de medula óssea. Rapaz. Então, a hipótese ficou que era uma neoplasia, provavelmente de gastrointestinal, com essas metástases. Nesse contexto de internação, o paciente adquiriu Covid e veio a óbito pelo Covid. E aí não foi feita o restante da investigação. Rapaz. Aí é uma rasteira, hein? Você viu? O que me chamou a atenção desse caso é uma neoplasia sólida, causando um quadro que a gente ia falar que achar que é linfoma desde o começo, né? Eu tava na mesma que vocês. Rapaz, é uma rasteira grande, viu? Eu já vi casos assim também. Eu vi um caso de um paciente que vinha com TVP e um monte de linfonodo. Eu dizia, rapaz, é linfoma. E no final veio também um sítio primário desconhecido, uma neoplasia de origem epitelial, que no final ninguém sabia o que era, e foi semelhante que o paciente acabou vindo a óbito antes do diagnóstico. E Fredão, ele não tinha linfonodo supraclavicular, então? Não tinha. Pois é, eventualmente se ele tivesse um linfonodo, né, aumentado supraclavicular à esquerda, pudesse ter orientado. Mas eu acho que aqui a grande questão era indicar a biópsia, né? Então, assim, a biópsia iria dar o resultado, eventualmente, né? E aí o João fez uma consideração muito importante, que é esse padrão de células em anel de Sinnett é caracteristicamente
de câncer gástrico, né? E realmente eu vi particularmente um caso no internato que ele tinha metástase cutânea e ele tinha metástase para a medula óssea, que ele chegava, eu particularmente só vi nesse caso, plaquetas zeradas, ele tinha 0 plaquetas no hemograma. Eu acho que aqui os pontos principais para o ouvinte é organizar essa investigação da linfadenomegalia, né? Essa divisão em generalizada e localizada, a questão do tamanho e outras características. Uma vez na generalizada, aqueles grupos de causas que a gente falou, com os principais de cada um, a investigação inicial e quando indicar e como a biópsia. Eu acho que isso é o que tem que marcar daqui. E, pessoal, finalizando isso, temos salve para esse episódio? Queria mandar um salve aqui para o João Carvalho Diniz, que é residente de ginecologia obstetrícia e é fã do Tá de Clinicagem, formado na UFJF. Então é isso aí, um abraço para o João Carvalho Diniz, da ginecologia obstetrícia. Boa! Queria mandar aqui um salve para a Munize. Ela mandou um e-mail para a gente bem bacana, né, falando do trabalho dela. Ela trabalha há 10 anos no interior de São Paulo, na atenção primária, e ela fala que a gente ajuda ela a se atualizar. É bem bacana o depoimento dela. Um salve aí, Munize. Top! Então, pessoal, queria comentar aqui também que a gente participou, na verdade está participando de um evento que foi organizado pelo Jaleco. Então, para quem não conhece, Jaleco é uma plataforma de ensino. Tá aí no Instagram, tem a plataforma deles, o site deles. É www.jaleco.com.br. E eles criaram um evento que vai começar no dia 29 de junho e vai até o dia 2 de julho, que é o Med Summit. É um evento online com discussão de vários temas com várias pessoas da medicina, né? Então, eles têm mais de 50 convidados, mais de 40 horas de palestra online. Nesse tempo de pandemia aí, se vocês puderem curtir aí nossa participação lá, dá uma checada lá. Boa! Só para lembrar que o evento é gratuito. Boa, é isso aí, Fredão. Confiram lá, pessoal. E a gente tem resposta ao desafio da semana passada? Então, rapaz, o desafio da semana passada deu um paciente com DPOC, usava teofilina e teve uma infecção urinária e, eventualmente, depois de tomar cipro para essa infecção urinária, desenvolveu um quadro de taquicardia sintomática. O que aconteceu é que existe uma interação medicamentosa entre ciprofloxacino e teofilina, aumentando os níveis plasmáticos dessa última, da teofilina, o que pode favorecer aí a ocorrência de intoxicação por teofilina e desencadear arritmias sintomáticas. Então, a gente sabe que teofilina não tem lugar hoje no manejo da DPOC e, inclusive, eventualmente você pode ter quadros tóxicos por interações. Então, essa é a resposta certa. O Wendel Scherra respondeu corretamente aí. Um abraço, Wendel. Top, boa, Wendel. Então, eu sou discriminado aqui nesse podcast, né? Mas eu vou continuar fazendo desafio, mesmo sendo alvo de bullying, certo? O desafio dessa semana é uma paciente de 19 anos que chega com a história de 2 meses de linfonodos espalhados pelo corpo, na região posterior das orelhas, mas também em inguinal mas também nas regiões inguinais, certo? E cervical posterior. Além disso, ela tem uma alopécia não cicatricial, certo? Em várias regiões, assim, meio irregular, em várias partes do couro cabeludo. Qual é a principal hipótese diagnóstica, pessoal? Essa é boa, hein, João? Essa daí é bacana. Se puder, curte a gente lá no Instagram, @tadeclinicagem. Vai no Spotify ou qualquer agregador de podcast e assina a gente lá para receber as novidades. E a gente tá com uma newsletter agora. Tem um link lá no Instagram para você se inscrever na newsletter, pessoal, tá super bacana. A dessa semana veio caprichada aí sobre telecomunicação com familiares. Vale a pena conferir, assina lá no nosso perfil do Instagram. Não deixe de seguir também o nosso perfil no Instagram, sempre com dicas boas para você. E assina o nosso podcast no seu tocador de podcast, seja no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou qualquer outro. É de graça, então assina lá. Se quiser entrar em contato com a gente, pode ser pelo Instagram ou pelo e-mail tadeclinicagem@gmail.com. Boa!
Então é isso, né, pessoal? Fechou? Valeu, hein? Fechou. É isso aí. Boa. Valeu, É Fredão. isso. Esse caso aí passou a perna em todo mundo, hein, garotinho? Foi bom. Foi boa a discussão. Valeu, galera. Falou. Valeu, falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.